Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação de cada um de vocês. Dando continuidade ao nosso ciclo de palestras, a professora Fernanda Tomé, especialista e mestre em implantodontia, vai conversar um pouquinho com vocês sobre a sua experiência clínica, falando um pouquinho sobre o implante Avante na técnica All-on-4, tá? Professora, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, Paulo, por estar aqui e ter aceito mais uma vez o nosso desafio, tá? A casa é sua, fique à vontade. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença de todos aqui, tá? A ideia hoje é passar um pouco para vocês sobre a técnica All-on-4 com implante Avante, tá? Da Systex. Apesar de ser um implante de até 15 milímetros, a gente consegue fazer essa técnica com esse tipo de implante, tá? Obviamente, os implantes na técnica All-on-4, a gente tem algumas especificações e é o que a gente vai entender hoje aqui na palestra, tá bom? Aqui um pouco da minha formação acadêmica, tá? Eu tenho 20 anos de formada em odontologia e sou apaixonada pela implantodontia, principalmente porque na implantodontia a gente consegue unir não só prótese, como periodontia e como cirurgia, né? Então, a gente tem esse tríade das especialidades odontológicas dentro da implantodontia, e isso me faz ser apaixonada pela implantodontia, tá? Aqui é um pouco da minha história clínica. Eu faço parte, hoje, sou docente da ABO, tenho esses 3 sócios, tenho o Elcio Pimentel, que hoje é responsável na escola pela tecnologia, né, pela odontologia digital. Temos o professor Vitor, que é o professor de prótese, responsável pela prótese. Tem o professor Saulo, que é o professor responsável pelas cirurgias guiadas. E tem eu, que sou responsável pela cirurgia do simples ao avançado, tá? Da escola. Tanto em regeneração óssea guiada, quanto em enxerto em bloco, quanto em técnicas All-on-4. Eu que sou responsável hoje de todas as cirurgias da escola. Mas para que vocês entendam um pouco esse sistema All-on-4 que as pessoas falam tanto, né, que está tão na moda hoje, obviamente a gente diminui o custo para o paciente, né, porque você não precisa colocar 6 implantes, 8 implantes e reabilitar esse paciente aumentando o custo. Então, é uma técnica hoje que a gente sabe que é altamente aplicável e com alto índice de sucesso. Mas para que vocês entendam a técnica All-on-4, a gente precisa entender alguns princípios, tá, da técnica All-on-4. Primeiramente, a gente utiliza 4 implantes. Os implantes distais, eles têm que ser distalizados e os anteriores reto. Isso a gente chama que é o All-on-4 clássico, tá? É aquele All-on-4 que a gente sai dos mentonianos em casos inferiores e em casos superiores a gente tangencia as paredes do seio maxilar, tá? Obviamente, essas questões, esses princípios, eles têm que estar interligados entre si para que a gente tenha sucesso na técnica. Além, né, dos princípios, precisamos entender alguns conceitos da All-on-4, tá? Os implantes nós vamos escolher através de diferentes atrofias da maxila, tá? E mandibulares também. Precisamos do planejamento pré-operatório e os requisitos cirúrgicos. Então, para quem está começando agora na implantodontia, a implanto começa com a prótese. Se a prótese não estiver pronta, você não vai obter um sucesso no final do caso. Então, sempre coloquem na cabeça, a nosso implante começa com a prótese. Se a prótese não estiver pronta, você não sabe o quanto vai ter que desgastar de osso, quantos implantes você vai ter que colocar e não vai ter sucesso a longo prazo do caso, tá? Dito isto, pessoal, nós temos que entender as diferentes atrofias e, através dessas atrofias da maxila, podemos escolher a técnica All-on-4, tá? Quando a gente tem uma perda óssea de leve a moderada, a gente consegue fazer a técnica All-on-4 de maneira tradicional, né, que são os implantes distais, distalizados, longos e que vão travar na cortical do osso do paciente na parte superior, tá? Com 2 implantes retos anteriores.
Já numa perda óssea avançada, nós fazemos essa técnica chamando de técnica diferenciada ou técnica do M. Se vocês repararem, os implantes ficam em M. O paciente, muitas das vezes, quando olha a panorâmica, fala assim, doutora, meus implantes estão tortos. Mas é normal, é da técnica, né? Então, a gente diminui o cantilever da prótese e consegue reabilitar o paciente, aproveitando o que a gente chama aqui de bossa canina, quando o paciente perdeu todo o osso, todo o rebordo e processo alveolar anterior, tá? E temos a parte severa, né, da perda óssea, que nesses casos, nós não podemos fazer a técnica Longfort tradicional, aí vai ter que ser a técnica mais apurada, que são os 2 implantes enzigomáticos, né, e 2 implantes anteriores, tá? E é uma técnica que já tem que ser feita mais a nível hospitalar, né? Já são pacientes com bastante perda óssea, porque normalmente são pacientes mais idosos, então não adianta, não temos muita casuística clínica em consultórios em fazer isso, tá? Além disso, outra coisa importante no planejamento é descobrirmos e sabermos a densidade óssea. Mas, Fernanda, por que isso é importante, saber a densidade do osso, né, na técnica Longfort? Porque através dela, pessoal, é que eu vou escolher o meu implante, tá? Então, é importante vocês saberem o que o paciente tem de remanescente ósseo, a densidade óssea que ele apresenta, para escolher o tipo de implante que a gente vai instalar. Beleza? A maxila, normalmente, a gente tem uma densidade do tipo D2, D3 e D4, que é um osso muito pior para a gente poder fazer a estabilidade primária do implante. E na parte inferior, a gente tem a densidade do tipo 1 e do tipo 2, né, que é um osso mais duro, mais cortical. Obviamente, existem 2 maneiras da gente descobrir a densidade do osso. Quem já faz implante aqui já deve mexer num programa chamado Dental Slice. Esse programa você consegue ver e mensurar através da escala de Hansenfield o quanto que o paciente apresenta de densidade, tá? Outra maneira de descobrir é na instrumentação. Ali você já, na instrumentação, consegue sentir se o osso está mais denso ou está mais trabeculado. Obviamente, quem está iniciando na implantodontia não tem essa mão ainda, né? Não está calibrada. Depois de um certo tempo, vocês passam a ter esse calibre na mão e já conseguem mensurar, no ato da cirurgia, a densidade do osso desse paciente. E o planejamento cirúrgico, basicamente, são 2 implantes, tá? Distais com 2 implantes anteriores. Mas todas essas especificações do planejamento, elas têm que estar interligadas entre si. A maioria, né, dos artigos científicos relatam que para a gente fazer carga imediata, os implantes têm que ancorar com 32 newtons, 35 newtons, né? Mas na técnica Longfort, o que vai importar para a gente é que a soma de todos eles seja 120 newtons. Então, se o implante ancorar com 28 e o outro com 28, mas os outros 2 com 40 e pouco, e a soma deles for 120 newtons, eu consigo prender a prótese do meu paciente no mesmo dia, tá? Porque a gente consegue fazer o polígono. Então, as forças vão ser dissipadas nos implantes e ele vai aumentar a newtagem dele, chamando de óssea integração, após o tempo de cura óssea. Mas o principal dessa técnica, pessoal, se chama qualidade de vida, né? Por quê? Eu fui de uma escola, eu faço implante já há mais de 15 anos, em que a nossa escola era fazer enxerto bilateral e maxila, protocolo clínico, instalar 6 a 8 implantes e prender uma prótese, né? Hoje a gente sabe, com essa técnica, que a gente consegue ter menos morbidade ao paciente. Então, a gente consegue reabilitar o paciente em muito menos tempo realizando essa técnica, tá? Por quê? Eu não vou enxertar meu paciente, não vou ter que esperar de 6 a 8 meses, né? Às vezes opera um lado, opera outro, então tratamento muito longo, um tratamento que o paciente às vezes não quer fazer, demora, viaja e não volta, né? E é uma técnica que a gente consegue prender uma prótese protocolo superior ou inferior no dia da cirurgia ou após algum tempo, tá? Mas por que eu uso o implante Longfort
por que eu uso o implante Avante, né, da Systex para fazer a técnica Long 4? É porque ele é forte? Não, pessoal. Eu uso esse implante para essa técnica principalmente por causa das roscas desse implante, tá? A maioria dos implantes cilíndricos, eles têm corte, né, nas suas espirais. Isso significa que nós temos as roscas triangular, trapezoidal e quadrada. As roscas triangulares são roscas que cortam mais o osso, tá? Então, a gente costuma falar que são os implantes cilíndricos, tanto trapezoidal quanto triangular, tá? Entretanto, apesar de eles terem corte, eles causam maior tensão no osso, tá? Maior força em cima do osso, porque eles têm maior corte. Diferentemente da rosca quadrada, tá? Eu tenho as forças dissipadas da colocação desse implante, tá? E eu vou ter o que a gente chama de instabilidade secundária do meu implante. Porque essas roscas aqui, elas não cortam, elas compactam o osso. Diferentemente da rosca triangular, tá? Então, quando a gente vai fazer a técnica Long 4, a escolha sempre, principalmente maxila, tá? É um implante com pouco corte. E por isso que eu vou explicar agora para vocês. Por que eu escolho o Avante Systex, tá? Primeiro porque ele é um implante de dupla rosca, tá? Ele tem rosca tanto quadricular quanto trapezoidal na parte inferior e apical dele. Isso me confere uma maior estabilidade, né, do meu implante no momento que eu vou fazer a minha instalação dele. Então, para que vocês entendam, estou baixando tudo aqui, ó. Esse implante aqui, ele é de conexão Morse, tá? Então, a gente preconiza fazer a instalação dele de 1 a 2 milímetros infraósseo. O passe de rosca e a profundidade de rosca que vão ser responsáveis pela condensação óssea ali na hora da instalação desse implante. Isso é muito importante, que é o que eu quero para realizar a técnica Long 4. E na parte inferior do ápice, eu tenho as câmeras, né? E o corte também na ponta desse implante. Porque ele é um implante cônico. Então, diferentemente de um implante cilíndrico, ele imita uma raiz de um dente. Então, eu vou ter tanto a compactação do meu osso, tá? Quanto uma estabilidade inicial na instalação do meu implante por causa do ápice desse implante que tem corte. E aí eu vou conseguir tracionar ele lá na cortical do meu osso. Dito isto, pessoal, além disso, né, por que eu escolho esse implante para fazer essa técnica? Ele apresenta um grau de 11,5 na sua plataforma. Isso significa que é uma plataforma Conimorse universal. Então, eu consigo usar componentes de outras empresas se eu quiser utilizar esses sistemas de implante. Não necessariamente eu preciso colocar um componente protético da Systex, tá? E outra parte importante é essa câmera que tem neste implante, que vai fazer o que a gente chama de estabilidade secundária. Então, essa câmera vai fazer com que eu atraia células osteoprogestenoras do paciente, que vão fazer a osteogênese e uma nova neoformação óssea, o que a gente chama de estabilidade secundária, né? O que a gente chama de osteointegração do meu implante, que é importante para eu ter longevidade do caso, tá? Comercialmente, o implante Avante, ele tem o diâmetro de... o comprimento de 8,5, de 10, de 11,5, de 13 e de 15. Para a técnica Long 4, eu uso esses dois comprimentos aqui, 13 e 15, tá? Em maxila trófica e mandíbula trófica, eu uso 3,5. Por quê? A soma desses diâmetros dos 4 implantes, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, já vai me conferir, tá, uma força e uma estabilidade que eu preciso. Então, eu não preciso escolher um implante de diâmetro maior que 3,5 para fazer a técnica Long 4. Beleza? Mas por que fazer a técnica Long 4?
Ela é uma técnica preconizada por um português chamado Paulo Maló, tá? E ele começou a utilizar essa técnica lá na clínica dele em Lisboa, e a finalidade era colocar 2 implantes distais para diminuir o cantilever da prótese e entre os forames mentonianos, né? Isso faz com que nós tenhamos, né, uma maior previsibilidade da prótese e dissipação das forças na instalação desse implante. Vamos no primeiro caso clínico, tá? Como eu falei para vocês, a implantodontia começa na prótese. Isso aqui é um caso nosso da escola. O professor Elcio está ali, chegou agora. Obrigada aí pela presença. É um paciente nosso lá da escola, o paciente Mauro, e nós fizemos a técnica Longfort da região inferior dele, tá? Então, foi preconizado 2 implantes Avante com 2 implantes distais. Era um paciente que tem osso, tá? Bem corticalizado, osso trabecular, e ele chegou e nos procurou assim na escola, na BO, tá? E resolvemos a vida dele numa manhã, fazendo a técnica Longfort com a extração dos dentes superiores, a técnica Longfort inferior, fazendo a carga imediata. Então, ó, intraoral, o paciente estava com esse aspecto, desarmonia gengival, perda óssea generalizada em região posterior de mandíbula, de maxila, né? Entretanto, ele tinha osso na mandíbula. Os implantes escolhidos foram esses, tá? De 13 milímetros, os componentes protéticos, feita a extração da arcada superior e rebatimento de retalho total na parte inferior. Eu, quando vou fazer essa técnica, eu gosto de visualizar o mentoniano, tá? Se não for guiado, nós temos que olhar o mentoniano, não adianta, porque a gente tem que fazer essa técnica 5 milímetros do mentoniano, tá? Eu, particularmente, assim, conversando com alguns amigos cirurgiões, o Paulo Esteto, que também é um super profissional, professor que também faz muito essa técnica, ele gosta de começar fazendo as perfurações anteriores. Eu, particularmente, gosto de fazer as perfurações distais primeiro, tá? Porque aí eu vejo o que sobra de osso para poder distribuir. Pessoal, isso aqui é realidade clínica, né? Obviamente, não foi feito guiado, né? Eu posso até fazer um planejamento no dental slice, mas eu gosto de fazer a perfuração inicial dos implantes distais. A gente começa com a broca lança, num ângulo de 45 graus, visualizando o mentoniano 5 milímetros, tá? Então, fazendo as perfurações distais na mandíbula do meu paciente. Ó, agora eu sei o que restou de osso para eu distribuir os meus 2 implantes aqui, de modo que eles fiquem simétricos, né? De modo que eu consiga fazer o polígono de Roy, que a gente chama da futura prótese. Então, ó, instalando o implante com bastante irrigação, tá? Fazendo a perfuração na região anterior da minha mandíbula. E aqui, ó, a técnica Longfort apurada. Então, vocês entendam por que é importante fazer os distais primeiro, porque aí eu consigo ver onde é que eu vou colocar os meus implantes anteriores. E ter uma harmonia, né, na instalação deles. Aqui é o implante Avante, sem desenho, né, pessoal? Ó, encaixando na mandíbula. E o que eu mais gosto desse implante também, além dele ter um travamento apical, é porque ele faz essa densidade, né, do osso ali ao redor, ele faz a compactação do osso, tá? Conferindo o torque dos meus implantes, 32 newtons. Outra coisa importante que eu esqueci de falar é que esses implantes aqui de rosca quadriculada, eles também favorecem muito a irrigação sanguínea. Então, se vocês repararem, eu tenho suprimento sanguíneo subindo ao redor das roscas do meu implante. Então, muitas das vezes a gente perde implante e não sabe por quê. Às vezes é a técnica que não foi bem utilizada. O osso tem que sangrar para você instalar um implante, tá? Então, aqui, entrando, né, o sangue, o suprimento sanguíneo, que vai ser importante para uma estabilidade secundária do meu implante. Ó, já entrando o sangue do próprio paciente ali. Por que isso é importante? Porque isso eu vou ter a osseointegração. Eu vou ter células progenitoras do meu paciente chegando ali para ter uma estabilidade secundária,
tá? E não perder esse implante. E aqui segue a sequência de fotos, instalando os implantes na região anterior, conferindo o torque, os implantes instalados, né, com as peças de instalação, tá? Eu normalmente coloco os distais 2 milímetros, então um implante de 15 milímetros, né, passa a ter 17, ou às vezes 18, às vezes eu desço 3, quando o paciente tem bastante altura óssea, tá? Então um de 15 passa a ter 18, porque ele vai estar lá embaixo, entendeu? Então eu vou ter o osso apical, a cervical do meu implante. A instalação dos mini pilares, particularmente em carga imediata, eu gosto de usar a altura 3 para todos os casos, porque aí eu tenho uma melhor adaptação dos tecidos epiteliais, tá? Do meu paciente. Dando torque nos mini pilares. Aqui, nos implantes distais, eu utilizei mini pilar angulado 30 graus, altura 3, tá? E o mais importante dessa cirurgia, eu preciso ter passividade da onde vai sair os meus parafusos da minha futura prótese. Então, quando eu for instalar os mini pilares, eu tenho que colocar essas pecinhas aqui, tá? Porque quando eu for encaixar a minha prótese, eu tenho que ter passividade no parafuso. Porque se não tiver, o parafuso vai quebrar no mini pilar. Vai forçar mais de um lado do que do outro, tá? Então, ó, eu preciso ter esse paralelismo, principalmente nos mini pilares angulados. Instalando os mini pilares. Alguns anos atrás, eu não fazia isso, tá? E perdia, o paciente tinha muito periimplantite após a instalação desses implantes. Hoje, eu já faço uma perfuração no osso, de modo que a gente consiga assentar esse tecido infraósseo mesmo, né? Então, a gente passa a agulha, pegando o tecido, pegando dentro do osso e passando até a lingual. Isso eu vou assentar o meu tecido epitelial, meu tecido queratinizado, eu não corto mais aquela sobra que ficava do tecido, tá? Então, é uma sutura um pouco mais difícil de fazer. Entretanto, a recuperação do paciente, o pós-operatório dele, os tecidos periimplantares ao redor, né, desses mini pilares vão ser super favoráveis a longo prazo. Tá? Então, ó, reparem que eu estou visualizando todo o término do meu mini pilar e bastante tecido queratinizado na região vestibular. Fazendo a captura imediata, né, colocando cilindros provisórios. Na escola hoje, para facilitar, a gente usa esses Paterne fotopolimerizável da TDT, fazendo acabamento inicial. E aqui uma foto pós-operatório 7 dias depois da cirurgia, tá? Então, com a técnica Alon For, com os implantes Avante da Systex. A gente operou esse caso agora, guiado superior na escola, tá? Ó, e aqui o resultado final. Então, o paciente chegou assim numa manhã e saiu assim, tá? Com protocolo inferior preso, né, capturado e uma PT superior. Mas, pessoal, obviamente a gente tem que ter embasamento científico para falar, né, e mostrar esses casos clínicos para vocês. Esse artigo aqui publicado em 2019, do Paulo Maló, né, ele quer saber se o conceito de reabilitação Alon For em pacientes edêntulos e mandíbula, a gente consegue uma longitude NUT do caso de 10 a 18 anos em follow-up. Então, o que eu quero que vocês entendam? Esse é um artigo do Paulo Maló, né? E ele relata o seguinte, pessoal, foi publicado na Clinical Implant Dentistry. Deixa eu voltar aqui, desculpa. E ele relata, né, será que eu fazer a técnica Alon For vai ter uma previsibilidade do caso? Ele fala o seguinte, em 10 anos, tá, a gente tem uma perda óssea marginal quase até 2,5. Mas depois de 15 anos, a gente tem uma perda marginal, tá, mais de 3.
Isso significa, pessoal, que a técnica Longfore em mandíbula, ela está altamente já fidedigna e catalogada, né, nas revistas científicas, tá? Então, é uma opção de tratamento viável e validada a longo prazo. Obviamente, a gente precisa entender que o paciente também tem que fazer a manutenção dessas próteses, tá? Vou mostrar para vocês um pouco lá na frente. Bom, isso aqui também é uma paciente nossa lá da escola, Dona Essilda. Ela nos procurou querendo fazer implantes dentários e, apesar dela ter esses dentes anteriores e ser uma paciente de média idade, né, nós resolvemos fazer a técnica Longfore nessa paciente. Por quê? Apesar dela ter esses dentes anteriores, uma perda óssea em região posterior de maxila, tá? Ela tem isso aqui, pessoal, a oclusão dessa paciente, como é que é ela? Tá? Pela perda dos dentes. Então, a gente não conseguiria fazer implante só em região posterior nessa paciente, porque ela tem uma oclusão desfavorável, tá? Então, a gente precisava aumentar a dimensão vertical de oclusão dessa paciente, ver a dimensão vertical de repouso para poder reabilitá-la. Ó, a oclusão dessa paciente. Tá? Então, ela não teria espaço para colocar implante só na região posterior. Foi preconizado para ela a técnica Longfore. Fizemos as extrações, tem cirurgião que gosta de fazer o retalho primeiro e a exodontia depois. Eu prefiro fazer as exodontias antes e depois fazer o retalho, tá? Então, aqui os dentes extraídos, retalho de espessura total, tem que sempre visualizar o osso, tá? Então, aqui os alvéolos frescos da paciente, o retalho total, os alvéolos com bastante sangramento, e utilizamos esse kit da Cystex e fizemos as primeiras perfurações. Quando o paciente tem dente, como é que eu faço as perfurações distais? Eu sempre me baseio nos alvéolos distais. Né? Então, eu vou medir quanto é que eu tenho lá de alvéolo distal para instalar meu implante distal primeiro. Tá? Quando o paciente não tem dente, é um inválido oral superior, com perda óssea acentuada, existem outras técnicas para a gente poder tangenciar esses implantes na região distal e os implantes longos, tá? Para realizar a técnica Longfore. Então, aqui, eu me baseei no alvéolo, né? Medi e fiz a primeira perfuração. Como eu falei para vocês, eu gosto de fazer a perfuração distal. Faço todas as perfurações com a lança, coloco os meus pinos de paralelismo para ver se eu consigo um polígono, né? E se eu consigo uma harmonia na instalação dos meus implantes e para poder prender a prótese. Colocando os implantes 3,5, tá? Passando a broca 3,5. Ó. Pessoal, na técnica superior, a gente sempre faz o que a gente chama de approach palatino. Então, em alvéolos frescos, a gente foge de alvéolo. Por quê? Nessa região anterior aqui do meu paciente, vai ser toda remodelada. O paciente perdeu o dente, perdeu o ligamento periodontal, né? Perdeu o ligamento periodontal, eu vou ter reabsorção óssea. Eu tendo reabsorção óssea, se eu colocar meu implante dentro do meu alvéolo, eu futuramente vou ter roscas aparecendo no meu implante. Tá? Então, sempre a gente espera, nessa técnica, fazer o que a gente chama de approach palatino. Então, a gente aproveita o osso palatino, porque eu sei que esse osso vestibular vai ser todo remodelado. E aqui, instalando os implantes, eu gosto de instalar os implantes distais, os implantes anteriores, tá? Nesse caso aqui, nós não demos carga, mas o importante, volto a falar, o paralelismo e o polígono, tá? Entre os implantes nessa técnica. Sutura em conchoeiro, né? E a paciente ainda estava anestesiada. Então, uma paciente que chegou assim numa manhã, saiu assim com uma prótese pronta previamente. Como eu falei, a implantodontia começa com a prótese, tá? E aqui a panorâmica da paciente, né, na técnica, tangenciando a parede mesial, né, do seio maxilar,
bilateral com 2 implantes anteriores retos. Então, é o Alon 4 clássico que a gente chama, não modificado, né? E o mais importante é isso aqui que eu falei para vocês, a gente ter o polígono, né, do caso. Ó. Tá? Um outro artigo, pessoal, publicado em 2022, ele relata, né, uma revisão sistemática. Para quem não sabe, uma revisão sistemática está no topo, né, da pirâmide. Então, é um artigo científico, uma revisão sistemática, né, e onde ele quer relatar os efeitos da posição palatina dos implantes em maxilas edêntulas severas, né, com perda óssea severa. Nessa revisão sistemática, relata, pessoal, que implantes com abordagem palatina são semelhantes à técnica tradicional, mas estudos longitudinais são necessários ainda, tá? Então, a gente faz, isso é fresco, é um artigo de 2022, então a gente fala muito em approach palatino, que o osso vai remodelar, mas ainda precisamos de mais estudo, tá? Para fazer com que a técnica seja fidedigna. Essa aqui é uma outra paciente nossa da escola, tá? Uma paciente Maria de Fátima. Vocês estão reparando que eu falo o nome do paciente, né? Porque a gente tem isso na escola. O paciente é tratado como se fosse tratado no nosso consultório, tá? Com o mesmo carinho, com a mesma atenção. Então, ela nos procurou, ela queria reabilitar as suas arcadas. Isso fazia com que ela tinha uma autoestima muito baixa, tá? Uma foto intraoral da paciente, extraoral, né, mais próxima. E aqui o que o paciente tinha de remanescente ósseo. Reparem que ela tinha um looping mentoniano bem projetado para frente, tá? E fazendo a análise da mandíbula dela, reparamos que ela tinha uma mandíbula altamente extensa, grande, né? E que se fizéssemos a técnica Alon 4, ela poderia ter um cantilever muito aumentado, aumentado da prótese. Então, resolvemos fazer a técnica Alon 5, desculpa, com 5 implantes. Uma paciente com perda óssea severa, tá, em região posterior de mandíbula, bastante atrofia mandibular, tá, um osso extremamente fino, uma cirurgia bastante delicada. Eu não sei aqui quem já fraturou mandíbula, quem já teve a oportunidade de fraturar mandíbula. O Elson já teve, então a gente tem que ter bastante critério para fazer esse tipo de técnica, tá? Aqui eu tenho o looping mentoniano numa visão distal, tá, da paciente. E aqui o que ela apresentava de remanescente de dentes. Então, desarmonia gengival, né, doença periodontal, perda óssea posterior mandibular, defeito tipo saboneteira. Então, resolvemos fazer um Alon 5. Eu gosto de fazer as extrações primeiro, então foi feita as extrações. Gosto de lavar esse alvéolo que está contaminado, né, com soro fisiológico. Vamos fazer as incisões, aplainando o osso, porque o osso estava com defeito bastante acentuado. Normalmente aqui a gente usa broca de tungstênio para baixar o osso, tá? Bastante irrigação para não esquentar o osso, tá? Com soro fisiológico. Olha lá, o osso totalmente aplainado, do que a gente chama de platô, né? Então, agora com o platô eu consigo reorganizar e instalar os meus implantes. Fazendo as instalações dos implantes distais, visualizando o mentoniano, tá? 5 milímetros. Bastante irrigação, broca lança. Reparem que o osso é bastante fino, então a gente tinha que ter bastante... nesses tipos de caso aqui, se a gente subinstrumentar é muito complicado, tem que passar todas as brocas, tá? E mesmo assim, o que aconteceu? Coloquei 5 implantes, tá? Um Alon 5. Da Avante da Cistex, instalando os implantes, tá? E a paciente tinha tanta atrofia, né, mandibular,
que eu não consegui torque nesse implante aqui. Ele travou no meio. Aí eu tirei o implante, se vocês repararem, ainda está a rosca aqui, ó. Eu tirei, botei nesse lado aqui e passei a broca de novo aqui. Eu fui com a broca um pouco mais lá embaixo, né, para poder encaixar o meu implante de modo passivo, tá? Porque, como eu falei, esse implante não tem corte, tá? Ele compacta o osso. Os 5 implantes instalados aqui. E reparem a trinca que aconteceu na mandíbula da paciente, ó. De tão fino que esse osso é. Então, o que a gente espera agora é ter uma estabilidade secundária nesse caso, tá? Entretanto, a soma de todos eles deu mais de 120 newtons e prendemos a prótese dessa paciente. Colocamos os mini pilares angulados de 30 graus nos implantes distais, os implantes retos e o mais importante, o paralelismo, aonde vai sair o parafuso da minha futura prótese. Muitas das vezes o paciente chega no seu consultório com o parafuso do mini pilar fraturado. Isso acontece muito, tá? Isso acontece, pessoal, porque às vezes o parafuso do mini pilar ele entra na prótese não paralelo aos outros parafusos. Então, não dissipa as forças. Então, vai dar um contratorque ali e fratura o parafuso, tá? Já aconteceu muito comigo. E fazendo a sutura. Eu normalmente gosto de fazer uma sutura em conchoeiro horizontal, tá? Prendendo nos mini pilares, de modo que o tecido epitelial fique aderido àquele osso ali, para que eu forme o tecido queratinizado ali a longo prazo, tá? Eu não corto mais esse tipo de tecido. Eu boto ele para dentro e faço a sutura, tá? E aqui o pós-operatório, uma semana depois, com a técnica Alon 6, tá? Panorâmica. A paciente saiu assim. E chegou assim. Numa manhã, a gente resolveu isso na escola. Então, pessoal, a carga imediata com a técnica Alon 4 é uma técnica altamente, hoje, plausível para vocês fazerem no consultório de vocês, tá? Eu faço no meu consultório também, perco o dia fazendo, mas você consegue reabilitar o paciente e ele começa a ter a propriocepção de uma nova mordida. Porque essa paciente aqui, com aqueles 3 dentinhos, ela não mastigava, né? Com uma prótese presa, ela vai ter mais segurança, né, de mastigar e vai voltar a ter propriocepção da mastigação, tá? Lógico, com a dimensão vertical de oclusão restabelecida, a dimensão vertical de repouso restabelecida, né? Nós vamos ter a previsibilidade do caso. Então, para terminar, pessoal, a técnica Alon 4, ela é uma técnica sem enxertia óssea, a gente diminui o cantilever, tá, da futura prótese. Ela permite uma splintagem passiva, de modo que a gente tem que saber instalar os mini pilares, não só o implante, tá? E avaliações clínicas anuais. Então, não adianta a gente fazer essa técnica se você não fizer avaliações de 6 em 6 meses, uma vez ao ano, porque se o paciente passou a ser um inválido oral, utilizando implantes dentários totais, é um paciente que a gente já sabe que tem uma prévia ou de doença periodontal, um paciente com doença sistêmica, né? Ou um paciente que não tem uma boa higiene oral. Então, a gente tem que sempre reavaliar esse paciente para ter previsibilidade do caso. Tá bom, pessoal? Obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigado mais uma vez, Paulo, Sistex, tá, pelo convite. Flávio, Adriana. Obrigado, Elson, meu professor, meu mestre Mor. Obrigado pela presença. Isso aqui hoje, pessoal, é um projeto que a gente está aqui dentro da Sistex, que é fazer uma revista científica, tá? Então, quem estiver utilizando os casos de Sistex e quiser mandar para mim ou para o Paulo alguns casos clínicos para a gente avaliar, tá? A gente vai receber com muito carinho. Tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. Em meu nome, em nome da Sistex, Fernanda, mais uma vez, nós agradecemos muito a sua disponibilidade, por estar aqui presente no nosso evento, pela brilhante palestra, tá? Obrigado de verdade. Obrigada, Paulo. Por ter aceito o convite e o desafio, tá?